Olá, bom dia, 8 horas e 44 minutos. Você ouviu a vinheta e a abertura do nosso ponto a ponto de Santos e Litoral de São Paulo para todo o planeta, ao vivo, pela Rádio Star News Santos. Obrigado, carinho e audiência cada vez crescente, né? E cada vez aumentando o número de ouvintes em todo o litoral e em todo o Brasil. Lembrando, né? Nós temos aí várias formas de você nos ouvirem, né? Através da Rádio Star News Santos, do Facebook, do YouTube, do nosso canal oficial Ponto a Ponto. E agora, né? Desde hoje, desde essa quinta-feira, nós temos o nosso novo aplicativo da Rádio Star News Santos, que você pode, inclusive, baixar aí, né, em sua loja, na Play Store, com rapidez. 10, 15 segundos, o nosso aplicativo está nas suas mãos para você levar a Rádio Star News 24 horas por hora, né, a rádio que está com você com música, informação, prestação de serviços, todos os dias. Então já sabe, a partir de hoje, o novo aplicativo, ao longo da programação, a gente vai explicando e vai colocando para você o nosso aplicativo da Rádio Star News. Hoje, quinta-feira, 24 de agosto, às 8 horas e 45 minutos, já mandando um abraço para o Antônio Sanches do Guarujá, que sempre pergunta, está atrasado, Eduardo? Tivemos um problema técnico aqui de internet, mas já estamos de volta no dia da infância, né? Precisamos que a infância seja muito bem lembrada, né, pelas nossas crianças, porque na hora que tiver que pagar boleto, aí a infância já ficou no passado. Mas também é dia do artista, parabéns aos artistas, né? Eu estou achando que todos nós brasileiros estamos vivendo um pouco isso. Todos somos artistas para vivermos neste país. E para aqueles que são religiosos, católicos, né? Dia de São Bartolomeu. Bom dia, Virgínia, às 8 horas e 45 minutos. Atenta aí nas participações dos nossos ouvintes e na nossa rede aí em todo o planeta. Bom dia, um ótimo programa. Bom dia, ótimo programa para todos nós também. Deixa eu aqui saudar, apresentar os nossos convidados. Nós temos muitos temas, né? Um dos temas aqui é muito recorrente. Na sexta-feira, com o deputado federal Alberto Mourão, né, e com o Marcos Muniz, colocávamos muito isso, a questão da baixada, né, os problemas que são aí praticamente uns iguais aos outros, uns mais, outros menos, mas cadê o Condesb? E eis que o Condesb se reuniu e agora vai. Segundo alguns representantes, agora vai. E não, como alguns dizem, não é apenas um local para tomar café e nem para se reunir e bater um papo e perguntar como está a cidade. Eu sempre levei em consideração que o Condesb é algo sério, como também é a AGEM, mas precisa de um impulso e precisa que o nosso governo de estado tenha essa visão. Deixa eu pegar o bom dia aqui do nosso querido Murilo Neto, jornalista especializado em marketing político e agora também, né, está voltando às raízes, né, voltando como bom jornalista, apresentador aí. Bom dia, Murilo, prazer em revê-lo, firme e forte aí depois de um longo tempo. Bom dia, Edu. Bom dia, Virgínia. Bom dia ao colega de bancada aqui, ao Denis. É um prazer estar aqui novamente. Fazia tempo, né? Sim. Mas eu voltei, assim, numa semana feliz, né, Edu? O nosso Santos, finalmente, depois de um longo e tenebroso inverno, voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Eu estava lá em Vila Belmiro. Você chorou bastante? Não chorei, mas a emoção tomou conta, né? Porque eu só vou fazer uma correção, longo e tenebroso e verão, né? Porque a gente está vivendo um verão de inverno, é verdade, né? 40 Mas graus. eu vou dizer, eu acho que essa mudança de tempo aí, acho que... Eu acho que agora vem chuva. Depois da vitória vem chuva para acalentar os no final de semana. Você veja que é um técnico mais experiente, mais cascudo, que segundo informações, aí eu não posso dar minha fonte, senão a fonte seca, mas diz que o Diego Aguirre botou o pessoal no vestiário e falou o seguinte, bicho, se eu for pro buraco, eu não vou sozinho. É isso aí. Voltou o sotaque paraguaio. Não. Aí olhou para o seu Soteldo, falou, não é assim que se faz, é jogando. O nosso atacante lá, o... Furk? Não, o... Marcos Leonardo. Marcos Leonardo, que estava com aquela coisa de querer pular fora. Não é seu Denis Castro, bom dia também, economista, professor universitário, especialista aí em economia. Aí começa a falar, você quer ganhar mais, tem que jogar mais, né, o Denis? Você quer ganhar o bicho, né, Edu? Então, como é que você vai ganhar o bicho não ganhando o jogo? O salário está em dia, Edu? Como é que está o salário do Olha, a informação que eu tenho é que o salário até que está em dia. Algumas coisas lá, como o dia de março, sempre atrasa um pouco, o da carteira sempre entra, mas também é o seguinte... Tá pingando, então tá bom. Não, tá pingando, mas assim, o time jogou mal, a torcida fez caca, porque o Santos foi impedido de jogar na Vila Belmiro. Verdade, bem lembrado. Já não tem arrecadação, fica pior ainda. O diretor de marketing do Santos tomou um pé no traseiro porque também não estava trabalhando como deveria. Eu costumo dizer, tem figuras importantes do marketing aqui na cidade, tem figuras importantes no estado de São Paulo. Não, aí vamos buscar um cara, nada contra. Mas você precisa pegar um cara que entenda a história do clube, entenda como funciona. O Santos é o único time grande, fora de uma grande capital. Aí, de vez em quando, eles trazem um Frazão da vida, uns caras desses que chegam aqui. Santos, onde fica Santos? Eu não sabe onde fica Santos. Eu me recordo que eu participei de um evento, até para abrir o programa,
da Philco do Brasil, patrocinador do Santos até hoje. E eu fui contratado pela Philco para fazer a apresentação, junto com o meu querido Alex Miller, né? Maluco lá de São Paulo, nosso querido Alex Miller. E não tinha ninguém no marketing do Santos. O presidente da Philco chegou aqui, não tinha ninguém. Outra, o sujeito é patrocinador, investidor. Então, quer dizer, ou a gente pensa grande, não é, Denis, Murilo, ou a gente pensa pequeno. Eu sempre gosto de pensar o seguinte, copo com metade de água, eu penso que ele está meio cheio e não meio vazio. Mas no Santos é diferente, né? Agora, espero que o Diego Aguirre consiga salvar do rebaixamento, que é a primeira etapa. Primeira missão, né? Faltam 23 pontos, 22. Então. Que o Santos 24. venceu, mas não saiu daquela área desconfortável. Agora, dá para sair? Dá. O elenco deu uma melhorada? Deu. Mas precisa ter conformidade, todo mundo entender o seguinte, cada um tem que correr pelo outro, sem vaidades. Mas a gente vai falar muito também sobre isso aqui. Lembrando, né? Falar em futebol, né, Denis? Ontem o Palmeiras foi passear na Colômbia, né? Venceu lá que passeio gostoso. Passeio, né? Passeio bom. 4-0 lá. 4-0 saudável. Deportivo Pereira. Tranquilo. Jogo fácil, jogo tranquilo. Palmeirense. Sem distúrbios, né, Ode? Sem nenhum distúrbio. Diz que o avião da tia Leila também fez bem, né? Perfeito. É o artilheiro do time aquele dali. Ele perfeito, chegou bem, voltou bem. Diz que o Abel ele pega a escalação do time e ele começa. Vamos lá. Jato, tia Leila, não, esquece, Jato deixa de lado. Ele começa a montar, né? Everson aí monta, porque deixa bem Mas claro. ontem ele surpreendeu, né? Ele tirou um dos principais jogadores do time para colocar outro lateral. Entrou com 2 laterais, ninguém entendeu nada. Quando o Deportivo Pereira foi começar a entender alguma coisa, já estava com 3-0. Quando o treinador do Deportivo Pereira fez a leitura, ele já não tinha muito o que fazer, não. Mas como que o cara, um dos principais atacantes, o cara não vai... Tem uma cena, não sei se você viu essa cena na televisão, que o técnico do Deportivo Pereira está sentado, meio desacorçoado, ele faz assim, ó. Ele olha para o banco dele e deve ter dito, de lá para cá, como daqui para lá, não vai acontecer nada, né? Não vou ter como mudar, né? É como eu falo para você, hoje o técnico Diego Aguirre olha para o banco, ele lá tem lá o furo, que tem os jogadores chegarem. Mas no Brasil tá mais ou menos assim, né? Tá. Se o cara não trabalhar no dia a dia para treinar o coletivo, eu vou te falar que tá assim, o individual tá não vai assim no funcionar. esporte, está assim na política. Tem partido que olha para sua bancada e vê que ninguém faz diferença. Vamos ser sinceros, o Real Madrid, ele olha para o banco, também não vai ter nenhuma grande estrela no banco. Os times hoje no mundo... Raríssimas tá muito coletivo, né? O futebol hoje em dia. Não, né? e aí Se o cara não treinar os caras... O rei saudita lá falou, agora resolvi, trouxe o Neymar. Aí o médico falou assim... Espera um pouquinho. O senhor quer notícia boa primeiro ou a ruim primeiro? Aí ele falou, não, fala a boa primeiro. Eu queria saber quando que o Neymar se machucou, porque ele fez a pré-temporada, jogou na Ásia. Eu acho que foi quando ele desceu do avião. Sofreu um estiramento muscular descendo do avião. Porque aí eu disse que o médico ficou todo... Não, avião não. Era um jato também. Super mega, um Boeing. E o rei... Um Boeing executivo. Nunca tinha visto isso. E ele é folhado a ouro, né? Várias partes, então. Até o vaso sanitário do banheiro lá. É uma caca difícil. Mas aí o que acontece? Aí o médico acabou de falar, né? Que ele já tinha chegado, fez movimentação, mas, porém, entretanto, abre aspas, ele estava contundido. Diz que o rei olhou e falou, pô, mas já? Mal chegou, já está contundido. Mas nem jogou. 4 semanas no mínimo, né? Para se recuperar. Acho que tem que ser devagar, né? Tem que ser devagar, não precisa também forçar, porque ele está preparando a volta para o Santos, né? Então, que há 2 anos aí, ele, antes da Copa do Mundo, vai fazendo a temporada pelo Peixe. O dinheiro que ele está ganhando lá vai acabar comprando o Santos. Eu ia falar agora. Estou imaginando que ele vai voltar para ser o dono, não para jogar, né? Já está ajudando, né? O Neymar Pai já está conseguindo uns recursos aí comissionados do patrocínio Master e tal. Então já começou essa transição. Ele queria entrar com uma SAF, né? Mas ele falou, opa, esse negócio de SAF aí, meu, ele vai querer ser SAF aí, não... Mas pode ser um caminho, né? Olha, eu vou te falar, se não tivesse vencido no domingo, eu não tinha nem falado nada de futebol, tá? Só porque a alegria toma conta, né? Então a euforia... Depois de 18 jogos, né? Venceu. Não, acho que foram 12 ou 13 jogos. Mas jogos. também, assim... Tá bom, pô. É uma média boa, né? Continuar desse jeito. Continuar, a gente chega no objetivo. Chega. Mas foi dito pro Diego Aguirre, é salvar ou salvar. Mas e o Galo agora também, só fazer o último registro, o Galo foi para a Europa, disse que vai trazer um jogador de seleção. Vamos ver. Ontem... Eu só fico perguntando o seguinte, esse ano de eleição. O presidente Andrés Rueda, que chegou para pagar todas as dívidas, não pagou todas as dívidas. A gente sabe que hoje o Santos tem um comprometimento financeiro complicado, né? Alguém viu o Lucas Lima por aí?
Ele não jogou esse último jogo, ele jogou. Ele tem jogado? Porque ele fez um contrato com ele, em princípio. Não, ele jogou bem no último domingo. Né? Eu acho que ele jogou bem e tal. Mas eu acho que ele pode dar mais. Não, pode. Espero mais e a torcida do Santos espera mais desse envolvimento. Mas depois do que ele ganhou no Palmeiras, esquece, não precisa mais trabalhar. Não, ele ganhava acima de 60 milhões. 1.200.000 por mês. Por 5 anos. Por 5 anos. Mais as luvas. Se ele investiu bem esse dinheiro, ele. Mas hoje tá nivelado dessa forma, né? Você pega burro, cavalo, vaca, tudo na sombra. Não precisa mais. mais. Então, mas você pega alguns jogadores aí do Corinthians, por exemplo, o Yuri Alberto está ganhando 1,5 milhão por mês. O futebol ele tá de um jeito diferente, né? O Yuri Alberto está despertando uma ida também na torcida do Corinthians. Então, mas eu tô dizendo, é um jogador que foi revelado pelo Santos, jogou na Europa e, assim, é difícil hoje você estabelecer. Eu acho que a Liga, né, a discussão da Liga, da organização da Liga, pode ser que dê uma equilibrada aí a médio e longo prazo no futebol, porque senão é muito difícil o equilíbrio, né? Um time como o Corinthians, um time como o Flamengo, Palmeiras, que hoje tem um aporte grande de marketing, porque, enfim, não preciso explicar aqui, e que também acabou sendo bem sucedido, teve o estádio. Sim. Agora, é muito difícil equilibrar para um time, né, que não tem as finanças de arrecadação. Você falou do trabalho do marketing, mas esse trabalho atual foi o que mais arrecadou, assim, disparadamente nos últimos 20 anos do Santos. Teve alguns méritos, né? Sim, eu acho que a gente tem que falar. Eu acho que alguns setores talvez precisavam de um suporte de profissionalização. O Frazão que você comentou está no Palmeiras hoje, né? Então, assim... o Frazão que está lá não é esse. Do Palmeiras é outro. Não, o Frazão tá no Palmeiras. Depois eu acho que ele foi para a W Torre, né? Ele foi para a W Torre, não sei se ele tá... Clube. Na verdade, ele chegou pela W Torre e não ficou no clube, né? Mas O Palmeiras acabou adotando um modelo que é o seguinte: ele tem uma agência de publicidade que trabalha diretamente com o clube, né? E faz as definições. Eu acho que é importante essa discussão, porque senão o futebol brasileiro realmente vai acabar ficando muito atrás do... Como quando eu tive... do resto do mundo, né? Tem o Joaquim Ribeiro aqui já mandando bom dia pra gente aqui. Eu não sei se é o nosso companheiro jornalista, mas tem um aqui dizendo bom dia. O programa hoje começou bom, hein? Começou falando sobre futebol, sobre o Santos. Isso é importante também, né? E manda um bom dia, mas está dizendo o seguinte, como disse o Denis aqui, ele tem razão. O futebol está nivelado por baixo, né? Mas nivelado por baixo mesmo, né? Quando vocês falam de Yuri Alberto, e lembrando, né, que ele passou pelo clube e esteve no Internacional, esteve lá fora, não se firmou em lugar nenhum, se bem que ele teve bons momentos, né? No Inter, lá fora também. No Corinthians teve alguns momentos. Lá fora ele chegou a jogar? Ele jogou umas partidas. Porque teve o conflito, né? Logo que ele foi. Sim. Alguns jogos ele jogou. Mas é assim, é bem discutível também. Não dá para falar que não teve sucesso, porque simplesmente... Né? O nosso Otávio lá de Cubatão também diz o seguinte: o Santos precisa se salvar primeiro e pensar depois aí na reestruturação para os próximos 20 anos. Não apenas fazer o seguinte: cada um que vence a eleição, inclusive ele fala aqui como é que é, isso, ele diz assim, já surgiram 2 nomes aí para candidatos. Um acho que é o Rodrigo Marino. Agostinho, né? E tem mais um, e o Rodrigo Marino também. Acho que são 2 nomes aí. Depois a gente vai... a hora que os nomes forem confirmados, a gente vai colocar. Vamos fazer programas a respeito aqui. Vamos colocar o esporte da Star News aqui para funcionar também, né? Manda um abraço para o meu companheiro aqui, Olivério Júnior, lá em São Paulo, na capital, lá com a 09, também acompanha nosso programa, nossa programação. Um abraço a ele, mas vamos entrar no nosso ritmo aqui. Depois a gente fala de futebol também, né? Mas nesta quinta-feira e mais, hein? Para que você tenha uma ideia, esse calor em todo o litoral ontem, segundo o Instituto de Meteorologia, Climatempo e a própria Prefeitura Municipal de Santos, registraram por volta das 14 horas 40 graus centígrados em Santos. Tivemos uma temperatura de 40 graus, a torre do edifício ali do complexo clínico da Unimed Santos registrou 41 graus às 14 horas, e olha, algo incomum, né? Praticamente todo o país foi afetado pelo calor de ontem, a umidade relativa do ar esteve abaixo de 28% e muito baixas, principalmente aqui na Baixada Santista. Mas hoje, segundo o Instituto Climatempo, teremos no final do dia uma mudança de tempo, uma troca do calor para uma temperatura mais amena. Segundo também o Climatempo, nós vamos ter aí algumas pancadas de chuva, nada com grande índice pluviométrico, mas teremos mudança. Aí para o final de semana, com certeza, uma temperatura caindo. São Paulo, viu, Denis? Você que gosta da Terra da Garoa, temperatura na faixa dos 13 graus e mais chuva em São Paulo e também em todo o litoral.
vai ficar A partir mais... de sábado ou A sexta? partir desta quinta para sexta e já no final de semana. Que beleza, hein? Vamos ter para tomar aquele vinhozinho geladinho, né? Ficar melhor, né? Aí o calorzão todo não dá tão certo não, né? Mas vamos falar muito sobre o Condesb, que aprovou um plano ontem que prevê soluções para a Baixada Santista. Me recordo que na sexta-feira a gente comentou muito aqui disso, né? E o deputado federal Alberto Mourão falou, precisa sair o Condesb do papel e partir para ação, né? E falamos de muitos problemas aqui, e aí nós citamos várias medidas aqui da região toda, né? Abraçar todos os nossos ouvintes aqui, às 8 horas e 59 minutos, nós vamos ao nosso primeiro intervalo, lembrando, né, que você já sabe, você deve participar conosco diariamente aqui pela Rádio Star News, mandando sua pauta. Falar nisso, tem pautas aqui difíceis de arrumar, viu, gente? A gente vai tentar aqui dentro do possível. Eu tenho 40 pautas paradas aí. Algumas delas vão ser mais fáceis, outras nem tão fáceis. Nós vamos descobrir. Mas, em nome de Muniz Logística, soluções em comércio exterior, há mais de 20 anos você quer importar e exportar. Ó, a marca está aqui, ó, no nosso monitor também. Você confere diariamente, além da programação 24 horas da Rádio Star News, com a nossa publicidade lá feita pelos nossos anunciantes e oferecimentos também. A Muniz Logística agora conquistou mais uma certificação. Qual é? A da Anvisa. Então, se você quer importar e exportar, é com a M Muniz Logística, que já ganhou mais uma certificação também, né? Fala também na Forte Vistorias Automotivas, na hora de você passar por uma vistoria do seu carro, uma cautelar, Denis, a melhor empresa da região, com 4 unidades na Baixada e uma em Mogi, é a Forte Vistorias Automotivas. Tem sido comum as pessoas mandarem aqui para mim, Edu, comprei um carro para o meu sogro, ele é 2011. Caramba, o carro está bonitão, mas o que me chamou mais a atenção é que ele está com 10 mil quilômetros rodados. Aí eu digo o seguinte... Olho no lance? Olho no lance, como diria Silvio Luiz, né? Olho no lance, eu não vou aqui submeter uma apreciação de todos os vendedores, mas um carro com 10, 12 anos de uso, com 10 mil quilômetros, é complicado. Então, você precisa passar por uma boa vistoria que vai definir, ó, realmente esse carro é um carro de garagem, de uma pessoa que pouco rodava, uma pessoa de mais idade, e vai certificar. Caso não seja isso, eu já falei no programa, existe uma maquininha que os caras enfiam no carro e alteram lá a quilometragem do veículo. Então, a gente não quer que você seja enganado. E a Forte na Joaquim Távaro 41, Antônio Emílico 230, em São Vicente, Joaquim Távaro 41, em Santos, Ademar de Barros 2765, no Santa Rosa, Guarujá, Roberto Medavinha 935, em Guilhermina, no bairro Guilhermina, Praia Grande, e Francisco Rodrigues Filho 149, na Vila Mogilar, em Mogi, fazem isso por você. Agora, Denis, se eu pegar um bom valor, ao invés de eu deixar parado no banco, eu comprar um bom apartamento, um bom imóvel, esse dinheiro valoriza? Valoriza. Imóvel é sempre uma opção de investimento. Se eu comprar na planta, eu pago mais barato. Em tese. Em tese. Mas eu consigo alguns valores agregados melhores. Pode ser. Você tem uma margem de negociação melhor. Mas normalmente você paga já um valor razoável e adequado ao mercado que futuro. Então vou dizer para você, para o Munir, para o nosso ouvinte de todo o Brasil e de todo o exterior, manda um abraço para o nosso querido Plácido, Luiz Plácido, está lá em Coimbra, Portugal. Luiz, manda um recado para mim para saber se aí está calor como aqui na Baixada Santista. Mas a Engie Plus, onde a qualidade faz a diferença, apresenta para você, vai ser entregue esse ano residencial Mykonos, daqui a pouco na tela lá, todos os vídeos do Mykonos, que tem aí tudo que você precisa. Salão de festas, piscina, grill, espaço fitness, salão de jogos, brinquedoteca. Não tem garagem brigativa, é garagem para você, com 2 vagas para você colocar o seu carro e tomada para carro elétrico. O Murilo, por exemplo, já está pensando em adquirir um Tesla elétrico para economizar combustível. Tá? Então já é uma opção de ter lá. Tem moto elétrica? Tá, já tem moto elétrica. Já tem moto elétrica. Moto elétrica eu posso pensar. Então, mas esse aqui é o residencial Mykonos, que você tem pouquíssimas unidades, hein? Corra para adquirir. Agora, Edu, tem algum no Canal 5? Tem o Ilha de Malta, ó. Venha morar na quadra da praia. Da mesma forma, a qualidade faz a diferença, com plantas maravilhosas da querida Cecília Passarelli, que olha só, dá uma olhada aqui, né? O nosso querido Vladimir Matos esteve no programa, pediu para mim se podia levar o folder, levou o folder. Qual foi a minha surpresa dias depois? Ele foi lá, adorou e adquiriu a sua unidade lá no Ilha de Malta, né? Da Engie Plus, nosso querido Roberto Barroso Filho, lá do Diogo Barroso, da Juliane Barroso, toda a equipe. Aí você fala assim, Edu, 2 top lançamentos, né? O Mykonos e o Ilha de Malta. Mas eu não estou com uma grana tão boa agora que eu fiz outras aquisições. Então calma aí, meu amigo. Faça como tanta gente tem feito. Você está vindo estudar em Santos, na Baixada Santista? Então vou te dar a dica. Ó. Esse é o residencial Piazza Torino. 2 dormitórios. Você vai falar assim, qual é a sacada dele? Vamos lá. Ele foi lançado a 278.900. 278.900. Agora está um pouco mais, 330 mil. Só que você vai encontrar o primeiro conceito Smart
da Baixada Santista. Olha as plantas aqui, gente. Eu vou colocar para você no vídeo institucional de 2 minutos e 12, para que você venha adquirir um ótimo produto. Com 3 espaços de lazer e conveniência, você tem raia olímpica com 25 metros, com work, pet place, salão de festas, você tem espaço da mamãe, o cantinho da mamãe, churrasqueiras, quiosques, tudo isso, né, dentro do mesmo condomínio, na João Fredo 363. Um ótimo lançamento para você que quer morar em Santos, para você que quer investir o seu dinheiro em Santos, num local que vai ficar maravilhoso. Já está ficando com o lançamento da Angel Life, que também traz a diferença aí, a qualidade faz a diferença. Virgínia, vamos ao intervalo. Na volta, vamos aqui responder para a Sueli de Franco, né, de Praia Grande. Eduardo, bom dia, parabéns pelo programa. Na sexta-feira acompanhei olha só, meu ídolo na política, o nosso querido, sempre eterno prefeito Alberto Mourão, mas vocês falavam do Condesb. Agora vai, Eduardo? Eu não sei o que você quer dizer agora vai, mas nós vamos discutir muito a importância, né? Para onde vai, né? Porque também é o seguinte, entre os prefeitos assumirem posições, né, e posturas, como o Márcio Cabeça, que é o prefeito de Mongaguá, e é o presidente do Condesb, ter ideias, maravilha. Precisa aceitação do governador do governador Tarcísio de Freitas, do Estado de São Paulo, porque nós não saiamos, né, sem nada nas mãos. Virgínia, vamos ao intervalo, na volta muito aqui com o nosso ponto a ponto, hoje recebendo o companheiro, né, que tem uma novidade também, o Murilo Neto, né, vai anunciar casamento, não, casamento não, ainda não é agora. Já anunciou que o Santos vai sair da incômoda posição de rebaixamento, mas ele tem um programa de televisão também, o pessoal acompanha o Murilo. O programa é todos os dias, uma vez por semana? Uma vez por semana, segundas-feiras. Bom dia, né? Daqui a pouco você vai falar local, horário, quem vai, quem não vai. Vou pedir para ele convidar o Denis, para o Denis falar de economia, né, Denis? O Denis que é um especialista. Denis, eu tenho certeza que os ouvintes daqui a pouco vão perguntar, você é especialista também em perícias, para quando a pessoa, por exemplo, tem que fazer um levantamento pericial para um inventário, ou uma partilha de imóveis da família, isso é muito importante acontecer, né, Denis? Exatamente. Perícia contábil, perícia financeira e perícia patrimonial de avaliação e valoração de imóvel de mercado. A gente trabalha com todos esses tipos de perícia também. E hoje qualquer questão judicial, os juízes pedem, Sim, né? sim. Eles obrigam a fazer. Depois dessa, vamos a intervalo, Virgínia, e voltamos. Vamos lá. Marcelo Dinal, bom dia, abraços aos amigos Eduardo, Murilo e Denis. Bom dia, Marcelo. Programa. Marcelo está devendo uma outra visita aqui. Marcelo, Um abraço para o Marcelo. Marcelo esteve com a gente aqui, fala com propriedade, discutimos bastante. Tem muita gente que comentou a participação do Marcelo, foi muito bem. Bom dia, Marcelo, obrigado pelo carinho da audiência. E ontem eu esqueci de mandar um abraço. Ele mandou um abraço para a gente aqui, o Sérgio Santana, um abraço para ele. Vamos trazer também. O pessoal do Estuário está pedindo, leva o Sérgio Santana para falar sobre o ML. Se ele pode ajudar. Essa história de ML ali no Estuário tá brava, viu, mano? Tá brava. Eu acompanhei bastante tempo esse assunto, é um Assunto delicado ali, mesmo. É verdade. Zona residencial. Eu não sei como isso vai se resolver, porque a escolha ali desagrada, acho que Gregos, 100%. troianos, Exato. ciclanos e... Inclusive os servidores, né? Inclusive os servidores. Só lembrando, tem gente que disse assim outro dia, eu acho que foi Marcos Roberto da Ponta da Praia, falou, o que vocês estão chiando? Primeiro, eu não estou chiando nada, viu, Marcos? Respeitosamente a você, é o seguinte, eu entendo, não acho, eu entendo, viu, Marcos? Eu guardei a sua manifestação, educada até, vale elogiar, mas você foi pesado em alguns momentos. Em zona residencial, colocar o ML, não são apenas, entre aspas, cadáveres que vão entrar ali, são provas de crimes, são ocultações que às vezes acontecem, algumas coisas que são recuperadas pela polícia, vão para lá para uma perícia, né, para uma verificação, e aquilo fica submetido 24 horas àquela área. E você imagina lá, nós já tivemos, né, o Murilo, o Denis, várias ações de bandos criminosos, justamente tentando recuperar produtos, uma série de coisas. E eu não acho, e não entendo que seja de bom alvítrio, né, colocar na Bernardo Brau, área totalmente Aí só fica uma questão, por que não na região que ele ocupava antes, ali na zona noroeste? Você quer ver um exemplo de um local que poderia ser... Sabuó, Valongo, não sei lá. que parte que era aquilo o ali. Detran de Santos Sabuó foi, ali. o Sabuó, Detran né? foi ali... Não, mas entregaram- naquela região. Sim, não estaria ruim. Não iria gerar polêmica. Mas vamos porque lá, já tiraram o tava Detran ali, aqui do Jabaquara. Está completamente abandonado. Ali seria uma Ah, área... não está mais ali o Detran. Não, tiraram. E o pior é que o prédio está lá. Você foi lá? Não, Mas ainda não bem, tá, ainda não bem. tá mais, tiraram. Eles passaram, terceirizaram a maioria dos serviços Sim. do Detran, né? E Aquela hoje área ali o poderia- atendimento é mais no Não. poupa-tempo, e aí Então. aquela área lá está realmente... Não poderia ser ali, de assim, repente? aparentemente está abandonado. Eu acho que ainda tem servidores
trabalhando internamente lá. Mas tem segurança e tal, mas não tem mais atendimento ao público. De repente poderia ser uma área a ser atendida, ao próprio Saboá, que foi lembrado por vocês, mas é uma questão, viu, Marcos? No Saboá não ia gerar polêmica, né? Já era ali mesmo. Só lembrando que a cidade de Santos, São Vicente, todas estão sendo atendidas pelo ML de Praia Grande, né? Enquanto não abrir. Tem coisas que realmente não dá para entender. Você planeja uma transferência, aluga um imóvel, paga um imóvel durante tanto tempo, o imóvel não tem estacionamento, não tem estrutura, né, de armazenamento, de apreensões. Realmente, assim, o carro funerário vai chegar do lado de um prédio residencial, né? Então, assim, tem situações que é melhor não comentar. Tem que ser repensado. Aí só vai lembrar que algumas pessoas falaram que a Prefeitura de Santos hoje é errada. Não é a Prefeitura, é o Governo do Estado de São Paulo. A Prefeitura pouco pode fazer, claro que teve uma conversa, mas a definição desse prédio, né, pelo Estado de São Paulo. Vamos tentar aí, né, nos próximos dias aí ter mais informações, vamos tentar um contato até com a própria Prefeitura, se ela consegue alguma resposta junto ao Governo do Estado, de repente repensar isso. Eu conversei, Edu, só para a gente pontuar essa história do ML, eu conversei com a maioria dos deputados aqui, os que estiveram no programa, né? Alguns até mudaram de posicionamento depois da mudança do governo. É importante falar isso, porque eram muito críticos a essa mudança, estavam favoráveis aos moradores e agora, por exemplo, alguns deputados entendem que pelo investimento que o Estado já fez lá, porque, veja, o Estado, mesmo com esse período sem o funcionamento do IML aqui em Santos, o Estado continua pagando aluguel. Sim. E o proprietário do imóvel tem feito algumas mudanças a pedido, né, dos policiais, a pedido das comunidades, instalação de filtros para amenizar a situação de odor lá e tal. Sim. Mas agora, essa mudança de posição, de acordo com o argumento, por exemplo, do deputado Tenente Coimbra e tal, ele acredita que pela questão do princípio aí da economicidade agora, né? Porque já se investiu muito lá, então faz essa transição. Mas, por exemplo, não tem estacionamento, né, para os servidores. Então, um policial militar, por exemplo, que não tem carro ou que vai parar na porta de residências. Exato. Ou, na verdade, vai precisar de transporte público, né? Uma área que vai ficar mais vulnerável. Então, tem várias situações de questionamentos que o Estado faz. Os próprios servidores não estão muito confortáveis com a mudança. Foi mal avaliado, Murilo? Foi mal avaliado. Eu concordo. Eu acho que, assim, você comentou em relação à posição da Prefeitura, o Estado fez uma consulta à Prefeitura de Santos sobre a possibilidade de uso daquele local na região, né? A instalação, independente do imóvel, se aquela via poderia receber uma situação. Existe uma legislação que garante ao Estado, né, no que diz respeito a equipamentos públicos de segurança pública, que você não pode restringir. A atividade da segurança pública, ela é uma prioridade nas vias. Então você não acaba, a prefeitura não tem instrumento legal para dizer, você pode instalar aqui ou não, né? Como, por exemplo, um bombeiro ou uma companhia da Polícia Militar. É a estratégia de segurança pública. Então o município não tem condição de você, claro, tentou na situação do diálogo e tal, mas eu acho que assim não dá mais para o município depender do Estado por uma situação, por exemplo, que hoje a Baixada Santista sofre, né? Um exame de corpo de delito, uma mulher que é violentada, por exemplo, ela precisa se dirigir até Praia Grande, quem mora em São Vicente, ou quem mora em Santos, tal, tem que ir até a Praia Grande para poder fazer um exame de corpo de delito. Então, isso realmente precisa mudar, mas eu acho que o Estado, no mínimo, deveria rever a instalação conjunta da Polícia Científica e do IML, que são situações distintas. Mas até agora isso ainda infelizmente está moroso e o compromisso do governo do Estado é que isso fosse resolvido agora no segundo semestre. Vamos aguardar. E o governo teve tempo aí para pensar nisso, nessa transição. O IML de Santos está fechado há mais de 2 anos ali na entrada da cidade. Eu acho que mais até mais, né? Até mais. Mais tempo. Até mais. Então dá para ser pensado também, né? Nós vamos ao intervalo às 9h12, aí voltamos sim com muitos... Vamos lá, diga lá então. Alcides Catarino, bom dia, bom programa. Marcos Muniz, bom dia, excelente programa. Marcelo Dinal, cadê os deputados estaduais, neste caso do IML,
Por onde andam? Onde vivem? É uma boa pergunta. Onde estão? O Murilo teve a oportunidade. Inclusive, a gente vai fazer contato com alguns deles, né, ou com todos eles. Nós temos 5 aqui na região, para que possam se manifestar, mas não só se manifestar, que possam mostrar o interesse. Algo que a gente tem percebido conversando com vários artífices da política regional, dizendo realmente que, em alguns momentos, os nossos deputados estaduais, eu não vou gerar polêmica dizendo que eles estão sendo omissos, mas que eles poderiam se envolver um pouco mais, né, ter um pouco mais de ação para que possamos resolver. O caso, nós vamos falar da pauta aqui do intervalo do próprio Condesb, é justamente isso, que os prefeitos possam se unir. Quando a gente fala em região metropolitana, Murilo, Denis da Baixada Santista, está no papel, a gente não vê. O problema que é inerente a uma cidade vai ser da outra, a gente não tem divisa aqui, a gente não tem fronteira. Você sai de Santos, está em São Vicente, você sai de Santos, Cruz da Balsa está no Guarujá, Praia Grande, mesma coisa, Cubatão. Então, é bom que nós pensemos assim para que a gente possa resolver soluções pertinentes também, né? E a gente vê muito conforto, né, dos deputados federais, deputados estaduais. A gente ouviu aqui, vamos tentar o contato também mais uma vez aí com o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, com a Rosana Vale, o delegado que a gente até comentou aqui da Cunha. Recentemente a gente falou, ele fez uma manifestação recente aqui que tem interesse também em colaborar com a Baixada Santista, esperemos também, né? Nós, infelizmente, tivemos um protagonismo que não foi assim o mais interessante, né? Também do deputado Paulo Mansur, né? Que foi pego com aquele pequeno giroflex num veículo, ele pediu desculpas, é um ato que não deveria ter acontecido, mas também não vamos puni-lo, né, eternamente por isso. Eu acho que errar, dentro do princípio lógico, nesse caso não deveria ter acontecido esse erro, até porque não está não está facultado o direito dele usar, né, e sim para forças policiais, de segurança, bombeiro, mas ele se retratou. Vamos tentar o contato com todos eles, apesar dele ter tido uma votação muito mais maciça e precisa, né, da região de Campinas, ele é da nossa região também. Agora sim, pela terceira, agora vamos... Comentário do Marcos Muniz. A verdade é feira livre, caminhão, toda a população precisa, mas ninguém quer na sua porta. Querem o bônus e não aceitam o ônus. Um dilema de interesse individual, seu preocupação no coletivo e a política segue aproveitando. Bem por aí também. A gente vê que é assim mesmo. A gente tem várias questões que todo mundo gosta realmente de usufruir de vários serviços, né? Mas não quer esses serviços perto de casa. E como a gente fala, são várias avaliações que a gente vai ter aqui, né? Várias e distintas. E a gente, quando fala em plano diretor de todos os municípios da região, uso e ocupação do solo, no caso Santos PDZ, outras questões mais, a gente tem que avaliar também. Agora, quando a gente coloca nessa seara o Estado, o governo do Estado, é um pouco mais problemático, né? E a gente percebe também algumas questões que o próprio Estado tem que entender. Quiçá a gente possa ter essas soluções também. Eu vou ao intervalo e eu volto, sim, com a participação, agradecendo a participação de todos, como do Carlos Almeida, que o Carlos Almeida é de Praia Grande. Ele diz assim, é uma vergonha, né, onde os nossos governantes aqui da Baixada Santista não zelam pelas nossas cidades. O governo do Estado, em princípio, né, segundo ele, deveria chegar aqui, consultar e instalar apenas onde o município autorizasse, ouvindo as demandas do próprio município, e não apenas fazendo coro com o governo do Estado de São Paulo. É uma questão bastante complicada. Eu acho que eu expliquei aqui a situação, né? Existe uma prioridade para casos de segurança, então não é o caso do município impedir. Há sempre o diálogo, né? O município quer resolver. É o bom senso, né? É o bom senso. É o bom senso. E a Mara Augusto de Carvalho diz aqui o seguinte: ela disse, por que não resolvemos de forma conjunta? Não podemos ter um ML para atender? Não dá, viu, Mara? Não dá para ter um ML regional para atender todas as cidades. Tem o da Praia Grande, Santos já tinha o seu. Deveríamos ter, por exemplo, um IML que atendesse a cidade toda de Santos, como vai voltar a ter. Tem o da Praia Grande, que atende Praia Grande, Litoral Sul, daquela região. Nós temos São Vicente, que precisa ser atendido também. Nós temos Cubatão. Então, um só não daria. Então, você teria que ter pelo menos uns 3 aí, minimamente falar assim, em conformidade com isso. Mas às 9h16, nós vamos em intervalo. Tem mais gente aqui pipocando. Tem aqui a participação do Washington Gonçalves. Ele não é daqui, ele é de Jundiaí, dizendo que em Jundiaí essa questão foi resolvida de forma produtiva. Prefeitura de Jundiaí, como deputados da região, junto com aqueles que estão na versação da região metropolitana de Campinas, pensaram de forma igualitária. Isso foi resolvido e não foi jogado goela abaixo da população. Aí também tem uma questão, né? Justamente o que nós falamos agora, é cobrar dos nossos representantes deputados estaduais, principalmente,
e deputados federais que façam força junto com o governo do Estado para zelar por toda a Baixada Santista. Um abraço para vocês da região de Jundiaí, obrigado pelo carinho aqui e pela audiência. E está perguntando aqui se nós vamos ter futebol, né, na Rádio Star News, lembrando aqui das transmissões do Santos. Vamos pensar, a gente está no projeto, a gente teve convite aí de 4 rádios aí, que nos deixou muito lisonjeados, né? Rádio da Bahia, Rádio Interior. O Santos é um produto que muita gente tem interesse em ouvir, né? Então a gente está estudando que saia, a gente possa voltar em breve com transmissões aqui pela Rádio Star News de futebol. Às 9h17, a gente vai literalmente ao nosso intervalo e voltamos com vários assuntos aqui no nosso programa desta quinta-feira. Como em pleno inverno aqui, Santos registrou ontem 40 graus de temperatura e ontem... O senhor Denis, o senhor é muito aficionado em armamentos, não é? O senhor gosta de armamento? Nem um pouco. Não, nem um pouco. Não causou estranheza para o senhor a queda daquele Legacy fabricado pela Embraer brasileira, onde nós tivemos ali a morte daquele mercenário, né? Que daqui a pouco a gente trata a respeito disso, do grupo Wagner. Maneira como... Tudo dentro do esperado. Tudo de acordo com o protocolo do Putin ao longo dos últimos 30 anos. Me desafiou. Nada saiu do script. Tudo normal. Segue o jogo. Foi nada. Foi um simples acidente. Como aconteceu com todos os opositores, ex-amigos do Putin. De vez em quando aparece alguém envenenado. Bom, deixa eu ficar quieto, que a última vez que eu falei derretendo, né? Ele tirou a gente do ar. Alguém derretendo, no caso, né? A última vez que eu citei a palavra... que aí começa com P de palestra, tiraram a gente do ar. E aí foi um negócio engraçado, né? Como a gente tinha audiência na Rússia, você viu? Fiquei abismado com a audiência na Rússia lá. Mandar um abraço para os amigos moscovitas, né? Os nossos amigos lá de Moscou, uma cidade belíssima, né? São Petersburgo. Em breve, Denis Castro estará visitando São Petersburgo para dar uma palestra sobre economia, Denis. Pois é. Seria bom, né? Pode ser. Pagando em euro, né? Lá não sei se vão pagar o senhor em euro, né? Mas eu vou, de antemão, já avisar o senhor. Se o senhor for ao Kremlin, o senhor senta numa beirada da mesa e nos próximos 35 metros da ponta senta o líder. O senhor não senta perto, viu? Que bom, né? Que bom. Vamos ao intervalo, gente. Voltamos já, com muitos assuntos aqui. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar. Que
tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Inge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Inge Plus. Acesse ingeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta aqui com a Rádio Star News, também pelo Facebook, pelo nosso canal oficial Ponto a Ponto, e é claro, pelo nosso novo aplicativo aí da Rádio Star News. Você nos ouve, nos vê, nos assiste em todo o planeta, diariamente aqui, de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã, a quase 10 horas aí, né? Às 9h23, eu tenho um recado para você da Prefeitura de Santos, hein? Para as pessoas em situação de rua. E muita gente tem dito, Edu, tá certo isso, mas preste atenção na mensagem, né? Pessoa em situação de rua. A Prefeitura de Santos precisa da sua ajuda para transformar vidas. Não dê dinheiro a essas pessoas que estão na rua. Faça a sua parte, ligue 153. Dessa forma, agentes da saúde poderão abordar essas pessoas e iniciar um trabalho, né, de reintegração delas à sociedade. O município oferece abrigo, alimentação, higiene, programa de capacitação profissional, recâmbio e diversas ações que resgatam a autonomia delas, né? Lembre-se, por trás de cada pessoa em situação de rua existe uma história. Com a união do poder público e a população, todos nós podemos mudar essas histórias para que elas tenham um final feliz. Então, não dê dinheiro. Esse dinheiro vai parar naturalmente no mundo das drogas, né? O que você deve fazer? Ligue 153. Nós aqui da Rádio Star News fizemos isso. Há mais ou menos um mês, dia de chuva, frio, nós percebemos aqui do lado, né, já por volta de 23 horas, quase meia-noite, uma pessoa enrolada em papel, Denis e Murilo. Papel. Na calçada ao lado, aquilo me deixou assim, você tendo um local para você dormir quentinho, com conforto, mas essa pessoa não tinha, né? E na madrugada ela foi levada, ela foi retirada. Também vale lembrar, né? Isso aqui é um convencimento e a Prefeitura de Santos faz através do convencimento. Mas lembrando, né, Denis? O nosso STF definiu que não pode mais tirar ninguém da rua à força, de jeito nenhum. Compulsoriamente não. Não. Tem que chegar lá e dizer assim, Vossa Excelência, quer me acompanhar? Você quer me acompanhar? Não. Se o sujeito não cometer nenhuma infração, nenhum crime, nada, não se pode retirar. É uma coisa que eu fico pensando aqui. Tem os dois lados da moeda. Eu sei que já não podia levar à força de forma alguma, mas agora muito menos. Nós já tivemos episódios aqui na região, tivemos inclusive em Santos, sujeito que já era uma figura recorrente, né, na praia, e ele acabou levando a vida de um jovem. Pegou uma garrafa, quebrou a garrafa e espetou no peito de um rapaz de 18 anos no Canal 3. Será que esses juízes, os ministros do STF, sabem disso, acompanham? E não é só aqui. Passei na semana passada em São Paulo, no centro, eu pensei que estava num set de filmagem de um filme de terror, porque é absurdo aquilo. Eu vejo lá José Paulino, 25 de março, estão ficando abandonadas pelo número de moradores de rua. Hoje o centro de São Paulo tem mais de 3.500 moradores de rua. Aí tem uma questão importante. Logo que eu mudei para cá, eu lembro que no caminho para a escola, eu acompanhava algumas, na época, perua, né, Kombi, deixando moradores de rua de outras cidades, né? Ou seja, outras cidades mandavam pessoas em situação de rua para Santos. Nessa época ainda não existia esse transtorno com essa droga, o crack causa aí na sociedade, né? Baixada Santista, eles já mapearam 16 cracolândias, né? Mas é uma questão delicada, né? Uma questão delicada de que, na verdade, a gente tem essa questão de, se você permite
a retirada dessas pessoas de forma compulsória, muitas vezes elas são submetidas a maus tratos, jogadas em outros cantos, enfim. Você tem que fazer isso com parcimônia, né? Na verdade, essa atitude da justiça, eu entendo como preservação do ser humano. Uma coisa é você oferecer o serviço de assistência social, vai ao assistente social, conversa, pergunta se ele quer ir para um abrigo, se ele precisa de ajuda, ou seja, fazer essa forma de uma maneira humana, né, humanizada, não você pegar as pessoas, tacar dentro de através de violência. tacar dentro de um veículo e jogar de um lado para o outro, ou como a gente já acompanhou em vários momentos da história do Brasil. Cidades aí que põem dentro de... Mas vai ter gente fiscalizando. Vai continuar acontecendo, mas se você legaliza isso, o pessoal vai jogar, não vai somente jogar a pessoa de uma cidade para outra. Muitas dessas pessoas vão aparecer mortas. Por exemplo, a gente já viu isso acontecer. A cidade de Santos tem pessoas são jogadas dentro de um camburão, dentro de uma van, e somem, desaparecem. Sim. A gente sabe que tem moradores de rua que a questão de São Paulo é uma questão que a gente já fala, já abordou outras oportunidades. Exato. É corrupção policial isso daí. O policial sabe quem é o traficante, sabe quem vende, sabe quem lucra, sabe de quem é o interesse, e você vai bater no viciado. Tem muitas questões, eu acho que assim, dá para ficar aqui 2 horas falando sobre esse assunto. Tem vários aspectos. Eu queria até falar um pouco, porque essa semana nós tivemos aqui uma audiência pública, a primeira audiência pública itinerante, uma audiência itinerante da CPI da epidemia do crack. Eu tenho um profundo respeito pelo deputado Paulo Correa Júnior, e eu sei que a intenção dele é extremamente genuína. Eu entrevistei o Paulo e sei que a intenção dele é das melhores. Ele não está fazendo um carnaval em relação ao tema, que é super delicado. Tiveram presentes aqui deputados de várias correntes políticas. Ele é o presidente da CPI, a Paula, da bancada feminista do PSOL, é vice-presidente. Existe o relator, é o delegado Olim, também Paulo Bave, que é do PL, esteve aqui em Santos. Guto Zacarias, também, que é do coordenador nacional do MBL, também participou, o deputado Simão Pedro. Então, você vê que tem correntes ideológicas de todas as bandeiras partidárias. Eu acho que primeiro, assim, o primeiro erro que a sociedade insiste em cometer, e eu faço isso como meia-culpa, que por muito tempo, né, quando a gente não tem informação, a gente acaba misturando as estações. População em situação de rua é uma coisa... dependência química é outra. Né? Os dependentes químicos são outros. É outra história. Um outro erro que eu acho que, infelizmente, hoje, a imprensa, e a imprensa de uma forma geral, né, que atua principalmente na internet, ela acaba, para chamar atenção, né, para ter o clique, né? Então a gente tem sempre... A gente já abordou isso em outras participações minhas aqui. Para que as pessoas cliquem, consumam audiência dentro de portais... É preciso chamar atenção. O Denis aqui reproduziu uma manchete do Jornal A Tribuna dessa semana que eu avalio como muito delicado, assim, porque citar 16 Cracolândias, quando a gente pensa em uma Cracolândia, a gente geralmente projeta o quê? A Cracolândia de São Paulo, que tem lá 3.500 pessoas, usuários, que são usados como escudo humano, né? Os traficantes usam como escudo humano para... e aí, eu não estou nem criticando a atuação da polícia, pelo contrário. Polícia Civil, que atua com inteligência, os departamentos especializados de combate ao crime organizado, ao combate aos entorpecentes, né? Especificamente a esse crime de tráfico de drogas. Mas a gente projeta, quando a gente fala 16 Cracolândias, você imagina, você tem 16 pontos, 16 Cracolândias, como em São Paulo, aqui em Santos, não. Polícia Militar, nessa CPI da epidemia do crack... pontos de venda, né? Como pontos de venda, e se a gente falar de uma população de 1,5 milhão de pessoas, a Polícia Militar mapeou 300 usuários na Baixada Santista inteira. Né? São 300 usuários. Para você ver como as narrativas elas acabam tomando, porque o pânico moral deles... desse número, deixar bem claro. Mas assim, se você pensa... Se a gente for imaginar, Murilo... aí nesses pontos de uso, né, Edu? É que o ponto de uso é muito claro dizer... Eu concordo com você, não dá para definir como Cracolândias, eu não posso entender que são pontos de venda. Agora, eu observo aquela região da divisa ali,
É que E falar eu que conto apenas muito mais que 300 pessoas andando ali de noite. Exato. E andando como zumbis, né? Exato, é que é mais um número, enfim, é um número uma que esses questão. infográficos que o Estado costuma promover, que são pinçados de uma pesquisa que é feita, ela é feita realmente. Sim. Mas se a gente for analisar os aviãozinhos que vão lá buscar e levar e vender, a aquisição de droga que é feita, você vai ter para muito mais do que isso. Eu não vou certificar que eu seria aqui, fugiria com a irresponsabilidade. Não, mas em Santos, se eu não me engano, eu não vou lembrar do dado exato, né? Foram mapeadas 55 usuários, porque assim, eles como eles cometem pequenos delitos, eles têm... Os que ficam naquele ponto. Eles são os constantemente abordados pela Guarda Municipal, pela Polícia Militar e tal. Sim, então, sim. existe esse mapeamento que não é de pesquisa, é de ficha, né? De a abordagens ocorrência. e tal. Em Santos foram contabilizados cerca de 55, se eu não me engano, 60 usuários. Então o número é bem reduzido, né? Não é muito grande. Então, quando a gente fala 16 cracolantes, vale precisa lembrar, ter um bom eu quero combate naquela ressaltar que o pânico moral, ele rende voto, o pânico moral, ele rende atenção da opinião pública. Todo, né? Então, assim, eu tenho até, é bom lembrar, eu sempre dou esse exemplo, eu tenho um amigo meu que é jornalista, hoje ele trabalha no mercado, na indústria, né? Ele não atua na imprensa, mas ele fez um trabalho na época da faculdade, um trabalho de conclusão de curso sobre teoria da comunicação. E, basicamente, ele provou lá na pesquisa dele que a avó dele, que na época estava viva, tinha mais medo de andar na rua do que ele que andava todos os dias. Né? Ele trabalhava na rua, ele estudava na rua todos os dias, mas ela tinha um pavor enorme de sair da porta de casa para fora, porque ela assistia todos os dias os telejornais a famosa policiais. Teoria da conspiração, né? Não é nem. Eu acho que não é teoria da conspiração, mas é o excesso do consumo. O excesso de consumo que você vê, por exemplo, é o espetáculo, né? É a sociedade do espetáculo. Então você tem lá um helicóptero filmando uma perseguição e tal, e você transfere isso para a sua realidade. Mas isso aqui é uma das maiores invenções do ser humano, é o controle remoto. Sim. O brasileiro se acostumou e adora programas que tem no final da tarde, em grandes redes, que ficam o quê? E a gente tem páginas que cobrem a cidade que também, no começo do ano, eles aumentaram muito o número de inserção de assalto, né? Nós tínhamos filmagem de assalto. jornais que eram conhecidos como Espremer Sai Sangue. Claro. Ontem, por exemplo, tivemos a reunião Saudades do Notícias Populares. Exato, a reunião do Condesb. Aí os prefeitos se reúnem e esse é um dos problemas inerentes a toda a região. Na verdade, é todo o país e eu vou ser bem franco. Hoje é um problema no mundo inteiro, a droga. Todo dia tem apreensão. Hoje pela manhã levantava 200 quilos de drogas foram apreendidos no Porto de Santos. Isso é todo dia. Aí você fala assim, isso quando o policial não sequestra para cobrar propina do traficante, né? Como a gente observou aqui. Mas vamos lá. Tem a guarda municipal que faz um bom trabalho, tem a polícia militar, a polícia civil, a área portuária, tem a guarda portuária, tem a polícia federal e sempre conseguem entrar, porque isso é inerente. O porto é muito grande, tem os facilitadores, a gente sabe que tem gente que vive em torno disso, né? E aí não é o usuário, ele faz o quê? Ele faz o tráfico de drogas, ele manda para fora e ganha dinheiro. Uma hora a casa cai. Por exemplo, a gente falou aqui na abertura a questão do Condesb, a gente pode falar de educação, saúde, segurança. Eu vejo a preocupação hoje dos prefeitos em relação à segurança. Estamos vivendo, claro, o governo tinha que fazer a sua pressão. Eu entendo, o governo de São Paulo não errou. Teve gente que mandou aqui mensagem, não vou lembrar o nome agora, o Flavinho aqui, o Flávio, ele é de São Vicente, ele manda sempre a participação. Hoje ele já me mandou, eu tinha separado, mas eu guardei, viu, Flávio, que você falou, caramba, acabou a violência na Baixada, vocês não falam mais nada. Primeiro que eu falo com muito comedimento, tá? Eu vou muito na linha do o que é verdade e não o que eu acho que é verdade. E aí o que acontece? A operação da Polícia Militar, eu conversei com algumas pessoas da Polícia Militar, não quiseram participar, eu respeito. Falamos com o comando da Polícia Militar, não era momento, eles não queriam participar, não era momento, concordo também, mas não foi apenas pela morte de um policial que houve a operação, foi uma sequência de casos. Inclusive, nós tivemos a detenção daquele sujeito do Guarujá, que ostentou um fuzil desafiando o BAEP aqui da Baixada Santista. Mas, Denis, Murilo, quando a gente fala em Condesb, que reúne e congrega todos os prefeitos, o prefeito de Mongaguá, o Márcio Cabeça, que preside o Condesb, inclusive ontem, me parece que estão convictos, né? Eu espero que eles tenham razão, porque o Condesb aprovou o plano que prevê soluções para a Baixada Santista. Aí você vai ficar pálida, soluções para quê, né? A gente precisa de muitas soluções. O documento aprovado será enviado à LESP, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo,
e a gente espera que haja o comprometimento dos nossos 5 deputados estaduais e que eles possam convencer os outros deputados. Porque quando eu vou para o interior, eu trabalhei muito, viajei muito no Brasil para fazer futebol, eu percebia, você ia para São José do Rio Preto, chegava no estádio, estava na cabine para narrar um jogo, apareciam lá 10 deputados estaduais, ao lado do prefeito. Por exemplo, o prefeito Edinho, de Rio Preto, São José do Rio Preto, na hora está acompanhando. E eles iam lá, passavam lá, davam boa noite. Cara, mas tinha uma frente parlamentar. E aí se pensava no quê? Tudo que era importante para a região acontecia. Porque eles se juntavam, vamos votar, junto dele, junto o Murilo, e a gente faz. Isso acontecia com importância, né? Então, antes da gente entrar literalmente nessa fala aqui do prefeito Márcio Cabeça, que preside o Condesb, tem uma fala do prefeito de Santos, Rogério Santos, sobre o fato de Santos estar entre as 10 cidades mais competitivas do Brasil, por exemplo, no saneamento. Mas não é uma realidade para toda a região. A gente tem uma dificuldade em São Vicente, a gente tem uma dificuldade ainda no litoral sul, a gente tem uma dificuldade no litoral norte, a gente tem Cubatão precisando avançar, a gente tem uma parte de Santos que precisa avançar, que é a área do Jardim São Manuel para lá, que são as palafitas, mas é importante ouvir um artífice disso, né, que está envolvido nessa questão, que é o prefeito de Santos, Rogério Santos, que fala aqui no Ponto a Ponto, na Rádio Star News e em várias redes sociais para você aqui no programa às 9 horas e 38 minutos. Vamos ouvir o prefeito da cidade de Santos, Rogério Santos. O ranking da competitividade demonstra a importância e a capacidade que Santos tem, seja no desenvolvimento econômico, na vinda de empresas para investimento, nas empresas locais, nos segmentos econômicos da cidade, mas também a qualidade de vida, as políticas públicas ligadas à segurança, ao meio ambiente, à educação, à saúde, que são favoráveis. Torna Santos um ecossistema favorável para o investimento econômico, mas também para a moradia. E é bom estar entre as 10 cidades mais importantes, mais competitivas do Brasil. Inclusive, esse seleto grupo de 10 cidades encontram-se 3 capitais, Florianópolis, São Paulo e Porto Alegre. Então isso é fruto de muito trabalho do poder público e a participação ativa da população de Santos. Está aí a participação do prefeito Rogério Santos. Diga lá, Virgínia, vamos lá para a gente voltar com os nossos convidados, mas prioridade sempre os nossos ouvintes também, que tem espaço aqui no Ponto a Ponto da Rádio Star News. José Leonardo Alvarez, bom dia, Edu, bom dia, técnica e a todos do programa. É verdade, é difícil agradar a todos. Um abraço, Leonardo Fernando. Tem razão. Marcos Muniz, The Walking Dead. Na região do mercado é uma realidade. Moradores estão reféns do caos com a omissão da polícia local. Tuta Gonçalves, parabéns para o programa. Marcelo Medrado, esse jornalista não é aquele comissionado que esculhambou a população santista, que não gostou do desfile da Grande Rio? Não entendi isso. O Marcelo é meu fã, ele é está se referindo à sua pessoa, no caso. Ele tá lembrando um caso, e é até curioso falar isso, né? Marcelo, Primeiro, bom dia para o Marcelo. Bom dia para o Marcelo Medrado. Conheci ele na época que ele tinha atuação. Mas você esculhambou a população? Não, eu não lembro dessa passagem. Ele está sendo irônico, na verdade, porque a Grande Rio fez uma homenagem na cidade de Santos, a escola de samba que é de uma comunidade lá e tal. E na época, amigos do Rio lá. Eu fiz um texto e postei nas redes sociais após o desfile, porque é aquela situação, né? A população de Santos, ela geralmente critica demais, né? Parece que ela tem um certo prazer, às vezes, de torcer pelo mal da cidade, né? Então, as pessoas, na época da Grande Rio, começaram a ironizar o fato do desempenho não ter sido, mas não mostraram coisa A, B e C. E o meu texto dizia o seguinte, que eu acho que Santos deveria se sentir honrada pelo fato de uma comunidade do Rio de Janeiro, né, decidir homenagear a cidade de Santos, e que Santos havia sido destaque no maior espetáculo, né, cultural, né, de manifestação cultural brasileira no mundo, né, e por uma hora a cidade de Santos foi destaque. Então, sim. Eu exaltei essa situação. E na época, o Medrado está falando comissionado, eu não sou mais comissionado já há algum tempo, não trabalho mais na Prefeitura de Santos, mas na época eu atuava na Secretaria de Cultura, e eu chamava atenção pelo fato de que um santista, claro que vai conhecer melhor a história do que um carnavalesco carioca. Claro. O carnavalesco carioca, ele vai fazer
a homenagem à cidade sob o ponto de vista de um turista, né? De alguém que lembra de Santos com carinho. Então, olha, ele vai lembrar da música do Roberto Carlos, Sim. ele vai lembrar do Pelé. Exato, ele vai fazer referências àquilo que ele olha no olhar de quem está fora da cidade para dentro da cidade. E o que eu queria, o que na época eu queria provocar a população é que eu acho que também, como toda a sociedade, você tem os otimistas, os pessimistas, as pessoas que falam bem da cidade e falam mal da cidade. Eu falei, olha, uma coisa que faltou, né, como ala representada, e aí eu também fazendo uma ironia, era uma parte da população que só reclama da cidade, né, que simplesmente parece que sente prazer quando há alguma coisa contra. Então, assim, torcer contra uma escola, né, para mim não fazia sentido. Torcer contra uma escola do Rio de Janeiro que está fazendo uma homenagem da cidade, você sentir prazer pelo mau desempenho da cidade, para mim não fazia sentido. E aí eu me posicionei, e aí na época... E aí o Marcelo ficou bravo. Politicamente, eu não sei se ele ficou bravo, mas ele acabou reproduzindo... Vem um dia tomar café, aqui a gente que ele reproduziu o jornalista que é meu amigo também, assim, foi meu contemporâneo na faculdade, até encontrei com eles esses dias, presidente do Sindicato de Jornalistas, o aqui regional, o Sandro Tadeu, ele colocou uma nota politizando, dizendo que eu tinha ido à rede social para criticar a população, né? Como se eu estivesse criticando, como se eu estivesse criticando a população que achou ruim o desfile. Opinião todo mundo tem. Eu tive uma opinião, eu me incomodei com as críticas à cidade. Opinião própria é uma coisa que cada um tem que ter. E eu acho, Edu, que a discussão, na verdade, em torno do Carnaval Santista, porque as pessoas também criticavam o fato de empresas de Santos terem patrocinado o desfile no Rio. Eu falei, que bom que há profissionalização no Carnaval do Rio. Acho que a gente deveria lutar pela profissionalização daqui e usar menos dinheiro público. Você está me dando até uma ideia, viu? Até uma ideia. Nós temos um amigo, eu tenho um amigo em comum que está lá no Rio de Janeiro, no Carnaval, que é o Bruno Orlandi, né? Tá lá, ele está vivendo em Niterói, mas ele conhece tudo, ele faz um tour nas escolas de samba, como Beija-Flor, Beija-Flor, Salgueiro, Portela. Vamos fazer uma live, viu, Virginia? Vou entrar em contato com ele para falar disso. Porque Santos também é um esteio de grandes carnavalescos, né? Muita gente é verdade. Santos é uma tradição. Inclusive compositores. Compositores, ritmistas, mestres de bateria, intérpretes, né? Exato, então você tem... muita gente de Santos, eu agora recentemente entrevistei o MC Bola, né? Que é do Estuário, e ele também é intérprete de escola de samba, tem uma tradição aqui no Brasil. E fez sucesso com a música em todo o Brasil. Sim. Talvez aí o Marcelo, um tipo parceiro de conhecer o Marcelo pessoalmente, vem um dia tomar café. Eu conheço o Marcelo pessoalmente, conheço ele. Mas vamos somar, né? Falou mais um comentário. Diga lá, Virginia, às 9h45. Essa decisão de homenagear custou 15 milhões em doações. Isso, é isso aí. O privado doou, né? Claro. E que bom, né? Que nós temos empresários na cidade com capacidade de doar esse valor. Os recursos não foram recursos do município. Não, teve zero dinheiro público. Então, assim, para mim não faz sentido a gente... põe dinheiro onde quiser, né? Exatamente. E o empresário, sempre a gente discute a questão da Lei Rouanet, né? Mas a Lei Rouanet é o empresário, a lei que faculta a possibilidade do empresário investir onde ele acha que vai ter destaque. Inclusive, eu vou pegar esse gancho aqui, mudando um pouco, senão a gente foge também nosso. Depois tem mais algum áudio? Não, né? Já foi. A gente falou a reunião do Condés, mas, por exemplo, você anda ouvindo vários deputados estaduais, a gente vai trazê-los aqui também. Mandar um abraço ao Solange Freitas, ex-companheiro da TV Tribuna. Vamos trazê-lo aqui. Tenente Coimbra já entrevistamos de uma outra emissora. Paulo Correia também já entrevistamos, vamos trazer aqui também. É importante ouvirmos todos, mas deles, depois o Murilo, para falar, esse envolvimento é mais do que importante e necessário para que nós possamos. Eu citava do interior essa força dos deputados do interior. Se nós não tivermos esse envolvimento, o Condesb por si só não tem força. Por exemplo, eu citei, o Condesb define lá metas, traça planos, vamos trabalhar na área de segurança, vamos trabalhar na área de educação. Santos é uma cidade privilegiada? Porque tem uma boa arrecadação e consegue fazer uma boa versação desses recursos e está à frente, não desmerecendo nenhum município, deixar bem claro. Tem gente que às vezes fala, Edu, você falou que São Vicente não falei, você entendeu errado. Então, Cuba também não falei. Claro que com dinheiro é mais fácil de fazer do que sem dinheiro. Não é, Denis? Os números são claros. Mas dependemos do quê? De decisões, por exemplo, da Lesp, a Assembleia Legislativa. Mas também, assim, precisamos de uma frente, né, dos deputados daqui, começando os outros deputados a trazer os recursos. Tudo bem, eles têm lá as emendas, mas não é suficiente sempre. Mas, e aí, Denis? Ano que vem, nós temos as eleições municipais de novo.
a gente já fica a preocupação. E muitos problemas são inerentes de uma cidade para outra, precisamos resolver. Né? A gente fala, existe cidade pronta? Nem no livro tem cidade pronta. Se falar que Santos é cidade pronta, vamos estar mentindo. Ela sempre vai ter que evoluir. E tem cidades piores. Mas estamos em um momento onde a gente está falando de arcabouço fiscal, está falando de reforma tributária, falando de uma possível reforma administrativa que o Arthur Lira está pedindo, dizendo, presidente, tem que fazer reforma administrativa, porque está na hora. A gente está vendo aí desoneração da folha de pagamento. Então, a gente vê muitos dados em relação ao financeiro, e nós já fomos aí a terceira região metropolitana do país, não do estado, e sim do país, perdemos essa força. Polo industrial polo químico, né, de Cubatão, enfraqueceu. O nosso porto já perdeu muito. O Marcos Muniz comenta muito isso. Outros empresários que vêm no programa falam. E vai perder mais. Vai perder mais. Para portos, por exemplo, Santa Catarina. Santa Catarina está vendo uma crise de Itajaí, mas vai resolver rapidinho. Portos do Nordeste, o Marcos Muniz sempre coloca isso. Como resolver? Se os prefeitos, muitas vezes, se reúnem uma vez, duas, três, e depois cada um toca a sua vida, Denis. Existe uma falta de articulação, uma falta de coordenação entre os prefeitos e até uma competição. A gente teve uma cena lamentável entre os prefeitos de Santos e São Vicente aí recentemente. Exato. Então existe muito mais uma questão de competição do que uma questão de cooperação. Mais, né, apesar de quando eles aparecem em frente às câmeras, se chamam de amigo, que não sei o quê, mas enfim. E nessa questão dos deputados estaduais, a gente elegeu alguns e são outros que também não trabalham de forma coordenada, não têm projetos, eles se elegeram sem projetos. E isso daí a cidade sente, né? E depois, existe na época de eleições, que as discussões em rodas políticas na televisão, dizendo que Santos perdeu representatividade ou tem uma representatividade que não é efetiva. E os políticos se sentem ofendidos. Mas quando você não se elege com um projeto, representando uma causa, e sim um grupo específico da sociedade, como é o caso da maior parte dos nossos deputados estaduais, Justo. Você tem esse reflexo. Eles não representam o interesse da população mais pobre, carente, que compõe a Baixada Santista. É o voto de opinião, né? Que na hoje verdade em dia tá é em alta, um né? voto supostamente ideológico, né? Um está num nicho religioso, outro está no nicho da arma, outro no nicho não sei das quantas, e eles falam para uma bolha que não tem o problema do filho ir para a escola e não ter professor, Exato. do filho ir para a escola e não ter merenda, da pessoa andar na rua e não ter segurança. Ou seja, eles estão completamente desconectados da realidade. Eu falo isso com propriedade porque eu sei que eles não andam nas ruas onde os problemas acontecem. Eles só passam nessas ruas quando é de interesse, com o líder da comunidade, que eles contrataram para conseguir votos na época da eleição. Olha só, para você ter uma ideia, que o Wellington Moura de Itajaí, está mandando um bom dia, estava ausente aí nos últimos programas, Wellington. Ele disse o seguinte, parabéns pelo programa, e só lembrando, o Porto de Itajaí está sofrendo aí muito, né, porque tinha sido feito ali uma negociação individualizada e para um uso privado, né? Agora o governo do estado está revendo porque o porto é municipal. Mas essa questão municipalista citada por vocês, estamos aqui no Vale do Itajaí também, onde os deputados estaduais formam uma frente e, para que você tenha uma ideia, algumas cidades aqui da nossa região terão aeroportos. Você comenta muito aí, Eduardo, que na Baixada Santista vocês não têm nenhum aeroporto. Oficialmente não. Temos sim. Comercial, né? O aeroporto comercial nós não temos. Nós temos aí uma base aérea que é militar, nós temos o aeroporto de Itaém, que é um aeródromo que não funciona, foi impedido de funcionar, e nós estamos vivendo disso. A promessa da Praia Grande. A promessa. O Complexo Andaraguá, o Mourão, inclusive, falou aqui que plantaram índio no lugar que nunca teve índio, e por isso o licenciamento pleno não sai. Ele diz, teremos aeroporto na região de Palhoça e devemos ter mais 2 aeroportos na região ali metropolitana próxima a Florianópolis. Parabéns aqui aos nossos deputados e lamentar que vocês na Baixada Santista, que vejo por imagem uma região muito bonita, não serem prestigiados. Essa é uma cobrança que eu faço aqui, né? E é para todos, não individualizando, né? O Murilo tem tido mais contato a miúde, a gente aqui tem um programa que recebe várias áreas, então não dá para sempre concentrar por agenda, mas vamos trazê-los aqui. Mas é importante agora. Me parece que nem foi aprovado ontem no plano, nessa reunião do Condesb, o PDUI. O que é o PDUI? Que é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Aí se fala que, ontem a reunião aconteceu em Itaém, que todos os problemas serão tratados de forma
igualitária, né? O que é inerente a Santos deve ser inerente a Itaim. Claro que cada um tem a sua proporção. Mas, ô Murilo, você que atuou no poder público, o município de Santos, por exemplo, não pode colocar verba no município de Itaim. O município de Itaim não pode colocar verba em Praia Grande não pode colocar verba em São Vicente. A gente vai ter que ter uma frente realmente parlamentar muito forte para evocar isso, para que nós possamos trazer emendas parlamentares, mas que até a gente traz aqui alguns secretários, por exemplo, o secretário de Finanças do município de Santos, o Leocádio, diz assim, ó, a reforma tributária pode ter um impacto financeiro muito forte para as cidades. Imagine se Santos está temendo, outras cidades vão temer, pior ainda. Como é que você vê essa questão absoluta de participação de deputados estaduais para alavancar o desenvolvimento do Condesb através disso? Bom, são duas frentes, né, que a gente tem assim, que debater e para as pessoas entenderem. A gente tem a agência metropolitana, sim, né, a AGEM. A AGEM é uma autarquia, um braço, né? Um departamento, um departamento do governo do estado, sim. Né? Então que um funcionário do governo do estado é designado para cuidar dessa articulação executiva, né? Exato. Então o Condesb é um conselho. O que seria um conselho? É uma reunião que você reúne notáveis prefeitos, que conhecem, são as pessoas que mais conhecem, né, da administração pública no momento, é a maior autoridade da administração pública em cada cidade. E cada um ali dá a sua opinião e eles tentam chegar num consenso daquilo que é melhor. A AGEM, e aí o braço técnico, né? Os funcionários e tal, são extremamente capacitados. As discussões, né, que a gente fala para dividir um pouco o Condesb e a AGEM. A AGEM, nós temos lá técnicos, estudos e comitês específicos de discussão de políticas públicas que eles são de muita avalia, assim, para quem realmente quer beber de uma fonte técnica, reúne ali os melhores, vamos dizer assim, técnicos dos municípios para discutir assuntos de meio ambiente, políticas públicas de juventude, de mulheres, e por aí vai. Drenagem, saneamento básico, drenagem e tal. Então, essas discussões acontecem. O que eu acho que não funciona? Né? Infelizmente, assim como o Denis colocou, né, que às vezes falta uma articulação, existe frente parlamentar aqui. Para o ouvinte que comentou, existe frente parlamentar. É o Ayrton de Itajaí. Da Baixada Santista, às vezes para alguns temas específicos também, aeroporto do Guarujá, túnel. Todos os deputados da região atuam individualmente e às vezes coletivamente em algumas pautas. Frente Parlamentar de Segurança Pública, existe uma frente que os deputados da Baixada Santista, né? Hoje, eu acho que na última legislatura, acho que presidiu o Caio, se não me engano agora é o Paulo Correia, não tenho certeza absoluta, mas todos os deputados com mandatos estaduais participam dessas frentes. O que eu acho que não funciona? As discussões e os temas, todos são de conhecimento geral, né? A sociedade conhece, os prefeitos conhecem, às vezes até com mais detalhamento técnico, só que eu acho que a discussão fica restrita na reunião mensal. Né? E eu acho que, às vezes, falta a continuidade da discussão com um cronograma estabelecido com prazos. Começo, meio e fim. Exatamente. Olha, a gente chegou nesse consenso aqui. Qual é o plano de ação agora? Como que o Estado vai... Uma outra discussão importante que o Márcio Cabeça, prefeito de Mongaguá e atual presidente do Condesb, colocou é a situação das verbas contingenciadas do governo do Estado em relação ao Daditur. Né? É um direito do município receber esse recurso. É um dinheiro que está lá, que o município ajuda a arrecadar, né? E aí, pela partilha estadual, ele tem que voltar a ter um investimento. E aí, quando você fala assim, mas por que a cidade não investe em turismo? Porque o dinheiro não volta. Né? Você tem aqui arrecada, você tem uma população flutuante que chega a triplicar na temporada de verão, e infelizmente... O último governo do Estado, com respeito que mereça, castigou a região aqui. Né? Sim, aí se muda o critério, né? Então agora você precisa, às vezes até mesmo na liberação de verba, você chega a algumas empresas a desenvolver, começaram, a gente só pode pagar no final. O município às vezes tem que adiantar dinheiro do caixa do município para depois esse dinheiro ser ressarcido. Então, assim, você vê, aí as pessoas não entendem, né? Hoje eu estou fora da administração, eu posso falar assim com o conhecimento que eu tive de 17 anos do setor público. Né? Então, aí você não entende, mas por que às vezes uma obra, como, por exemplo, o Teatro Coliseu, demora? Por conta desses problemas. São os repasses. Né? Às vezes o repasse demora, a empresa quebra, ela não tem capacidade financeira ou você, né, o Murilo, Denis, você orça, por exemplo, ele lembrou bem, outro dia teve aqui
10 pessoas perguntando, pô, de novo, né, do Coliseu em reforma. E o que acontece? Você faz lá um projeto. É um prédio de mais de 100 anos, Não, Edu. Ele não vai ser reformado várias vezes, é um prédio histórico, né? O que ele falou aqui, o cronograma dele, você faz lá um projeto. Esse projeto, para iniciar, precisa de verba. E a gente sabe que a verba ela tem que funcionar assim, começo, meio e fim. O Coliseu é um problema tão grande que quando eles entregam após uma reforma... Você começa outra. Já tem problema. No primeiro espetáculo já apareceu vazamento, já apareceu... Mas o Estado precisa ter uma rapidez maior de ação. Tudo bem, são 645 municípios do Estado inteiro. Não, e entender que não basta você reformar o equipamento, você tem que fazer a manutenção. Exato. Sim, exatamente. Hoje, assim... Você fica você entrega o equipamento... Ele já não está precisando de manutenção, ele está precisando fazer outra reforma. Há uma cobrança grande, é um problema parte da sociedade rejeita políticas, por exemplo, né? Eu não sou totalmente defensor, tem que terceirizar tudo, tem que fazer tudo, mas a proximidade com a iniciativa privada, seja por organização social, seja por você, sei lá, um modelo de name rights, né, que eles falam, você prestar um nome, isso dá mais agilidade. Vamos dar exemplo, Arena Santos. A prefeitura, ela não consegue ter recursos. E não estou defendendo a prefeitura. Se tem, eu vou criticar. A gente está falando de Santos que tem uma estrutura financeira ano que vem tem uma previsão de 5 bi. Exato. Só que o que acontece? Previsão, ela não se confirma muitas vezes pelos gastos que você tem na ponta. Mas vamos lá, Arena Santos, está um lugar bom, tá. Você pode fazer uma parceria. Uma empresa vai lá e fala assim, eu vou colocar lá o meu name's right, vou adquirir aquilo ali. Por que às vezes não tem interesse pela questão do retorno financeiro, mas o que eu quero dizer projeto, né, é que isso. Se tentou em alguns anos oferecer, por exemplo, Teatro Coliseu, gestão terceirizada, mas assim, você vê a questão do custo. Sim. Você vê a dificuldade, por exemplo, da Vila Belmiro de lotar a Vila Belmiro. Agora, numa situação... Até agora o Santos conseguiu levantar porque a gente está num... né? Mas você está aqui num universo de 1,5 milhão de pessoas, é diferente de você estar numa situação adensada. Por que o Morumbi ou enche, ou Allianz e tal? Porque você está numa população adensada. Você consegue chegar. Agora eu te pergunto, né, conectando esse assunto ao Condesb. O cidadão que mora em Peruíbe, ou até ali na divisa Itariri, na Dias ali e tal, se tiver um jogo quarta-feira, 9 horas da noite, ele consegue transporte público? Não. Ele consegue vir aqui de transporte público? Ele conseguiria se tivesse, por exemplo, e aí consegue voltar para lá? Não, um VLT, que ele pegasse lá e passasse muito próximo da Vila Belmiro e tivesse até altas horas da madrugada. Então, mas eu estou dizendo, ele consegue fazer isso de transporte público? Então, assim, a gente não está falando de uma integração. Exato. Não tem uma integração. Mas é isso que o sujeito não consegue. Mas é isso que a gente comenta. Com respeito a todos os prefeitos, e o Márcio Cabeça tem lá a sua observância, quando se fala em plano de desenvolvimento urbano integrado, o integrado significa o quê? Todo mundo junto, todo mundo participando. Mas é difícil acreditar que soluções pertinentes para Santos vão ser utilizadas, por exemplo, para Itaém, Mongaguá. Sim, mas eu acho que assim, o modelo, por isso que tem que ser discutido, o modelo funciona. A gente fala, por exemplo, né, eu citei o Coliseu, mas tem iniciativas que funcionam muito bem. O Blue Med não é uma realidade para a cidade. O Blue Med Convention Center está lá, funciona. É o maior grupo empresarial que administra centros de convenções do mundo. E tive conversando com gestores, eles têm players, por exemplo, no mercado que preferem a formatação do Blue Med Convention Center do que, por exemplo, Centro de Convenções de Curitiba, de Salvador, pela proximidade com a capital, pelo desenho... Né, estrategicamente passa a ser um bom negócio. Então lá nós temos duas situações em uma. Né? A gente tem a concessão para a GL gerir o equipamento, né? Pensar na gestão, porque a prefeitura não teria condição de fazer manutenção e fazer essa gestão, né? Não teria mão de obra qualificada para isso. E aí você tem uma segunda... Lá também teve o name rights. Né? Então, assim, quando há um planejamento, como ocorreu aqui em Santos, com esse modelo, a coisa funciona. Mas não dá para funcionar para tudo, é o que eu estou dizendo. Às vezes o teatro, o ônus de você manter um teatro como Coliseu, ele é muito grande. O poder privado ele não tem essa capacidade de investimento. Mas eu acho que é um patrimônio cultural. A cidade tem cultura, não é custo, é investimento. Né? O Museu Pelé não dá lucro e tal. Mas vem cá, vocês conhecem algum museu no Brasil que dá lucro? Na verdade... Museu é uma instituição cultural, ele não é o Museu da Língua Portuguesa é o museu mais visitado. Não é um negócio lucrativo. No Brasil, péssimo. Não dá lucro, não dá dele. Morte da cultura. Não dá. Modelo de gestão de... A questão cultural no Brasil, no Brasil não funciona. Todos os museus do mundo, os mais... São bibliotecas e museus, né? No Brasil vivem as moscas, né? Infelizmente. Mas eu acho que assim, sofrem de abandono. Todos os museus no mundo, todos os museus têm algum subsídio público.
ele recebe algum subsídio, algum investimento público. Isso é importante, você mantém o patrimônio histórico de pé, né, vivo. A gente não pode pegar como exemplo, por exemplo, o Museu do Louvre. Não dá, você pega ali mas eu te desafio... Vai ter uma arrecadação para isso. Eu te desafiaria a pesquisar, eu não tenho certeza, mas deve ter investimento público também. Mas ele se auto-mantém. Eu já li a respeito. Claro, porque é o mais visitado do mundo, né? Fiz um programa sobre isso aqui, até mandar um abraço para o Paulo Costa também. Nós estávamos com, acho que o Fernando Chagas junto e o Dr. David, e eu levantei números, mostrando, projetamos aqui, mas ele é um top, né? Sim, então ele pode ser uma referência para uma coisa, mas não pode ser regra geral. Porque, como você disse... Mas outro modelo aqui em Santos que funciona muito bem, a Bolsa do Café. O Museu do Café é um museu terceirizado do Estado, são modelos, funciona bem. Que eu acho que aí é que está. Eu acho que a solução que o Condesb pode dar, eu acho que é um bom momento. A discussão é boa, acho que é um bom momento. Entendo que o governador Tarcísio tem boas intenções, tem boas ideias, para que ele conheça literalmente o Estado, que ele não conhece, a gente vê que ele não conhece. É a minha impressão que o Tarcísio está mais perdido do que cego em bingo. Então, vai ter que ser colocado no trilho. Então, cada região vai dizer, governador, nossa região sofre mais disso. A minha São Paulo é muito complexo, precisa ter experiência, precisa conhecer, não é assim. A própria capital de São Paulo... Não duvidando da capacidade dele, mas também precisava não duvido, ter experiência. Acho que ele tem boa intenção de tudo, mas é difícil, ele não nasceu em São Paulo. É muito complexo. Ele vai levar 4 anos para começar a se familiarizar. Vai levar 4 anos. Conseguir achar o caminho de casa na capital. Mas para isso nós temos as regiões metropolitanas, temos os prefeitos, temos os deputados que podem sinalizar. Governador, veja o que está acontecendo. Mas aí tem outro problema que eu já trouxe aqui, a questão da eleição de 2 em 2 anos. Não, esse é um problema. Esse é um problema. Danado, porque infelizmente a gente já estourou o tempo, mas tá bom o programa aqui, viu? Já está mandando, olha, esse aqui tem nome de artista, hein? Roberto Carlos de Almeida. Aí você vai falar, pode ser o cantor ou pode ser o jogador, tanto faz, né? Mas é o seguinte, sabe onde ele está falando? Você foi provocar, ele está falando de Curitiba. Olha aí. Um abraço aí, mandou um abraço para Antônio Silva, que é de Curitiba, e ele preside a Associação LGBTQIA+, nos descobriu, participou com a gente aquele dia dos 23 mil ouvintes, ao vivo aqui no dia da discussão lá entre a invasão lá do Distrito Federal. Nós fomos até parabenizados aqui pelo YouTube, que de vez em quando puxa a orelha da gente, mas de vez em quando também elogia, mas não tem problema não. E o Roberto Carlos disse o seguinte, vocês estão falando de uma coisa muito necessária, que é a arte, que é a cultura, também a educação. Curitiba, por exemplo, tem um plano metropolitano de arte, cultura e educação envolvendo o quê? Uma referência. Uma referência envolvendo o poder público, mas também grandes investidores, que são bancos, são empresas e até investimentos internacionais. Esse modelo é mais do que certo. A gente tem aqui vários empreendimentos, a gente pode citar um exemplo aqui, a pedreira Paulo Leminski, é um sucesso em versação, como é que é? Aquele cita aqui, a Ópera de Arame, que está sendo sempre uma referência em vários lugares do mundo, mas isso foi planejado. E vale lembrar que foi planejado lá atrás pelo nosso saudoso, querido governador Jaime Lerner. Bem só lembrado. Uma curiosidade aqui, eu, na época ainda na gestão do prefeito Paulo Alexandre, eu visitei Curitiba, né, no final do ano, e eu visitei a Ópera de Arame e trouxe uma sugestão para a cidade de Santos, inspirada na Ópera de Arame, que é aquele palco flutuante, que ele deve conhecer bem, tem um palco flutuante, e eu cheguei, apresentei isso ao ex-prefeito Paulo Alexandre, e ele deu sequência na ideia, a equipe da Secretaria da Cultura desenvolveu, né, tecnicamente essa ideia, e o palco da Lagoa da Saudade que nós temos hoje, com programação todo final de semana, foi inspirado no palco flutuante da Ópera de Arame. Não sabia, tá vendo? Parabéns. Tá vendo? Conversando, a gente vai descobrindo nessa. E olha, bons exemplos, às vezes você não precisa ser no mesmo tamanho, mas você pega a ideia, né, o Murilo, adapta para a sua região e faz. É isso aí. Curitiba é um exemplo de sucesso. Nossa, eu fui trabalhar num jogo na inauguração da Arena do Atlético Paranaense, foi o lugar que eu mais tomei choque na minha vida, Denis. Eu jogava o microfone para cima de um lado para o outro, porque era o começo. Hoje a Arena do Atlético Paranaense é um exemplo, uma grande arena. Uma das mais modernas do país. Mais modernas, inclusive é a única coberta da América Latina, né? E vale lembrar, mas Curitiba é um case de sucesso em várias áreas. Nós tivemos agora recentemente ali uma revitalização daquele bulevar ali no Gonzaga, ao lado das lojas americanas. Boulevard Alton Feliciano. Exato. Simples, mas funciona, então precisamos ter essas ideias. Já está tudo detonado, tá? Já tiraram tudo de lá. Não. Semana passada eu passei lá, não tinha nada. Não, tá. Foi inaugurado no sábado passado. Nesse último sábado. Então. 2 semanas atrás eu passei, não tinha nada. Não, eles tiraram, estavam preparando. Eu estive lá ontem à noite, foi inclusive. Foi remodelado agora para a abertura que foi no final de semana. Ficou bem bacana. É um trabalho da Ecofábrica. É uma ideia que pode ser algo que poderia ser permanente.
Vamos dar essa ideia para o prefeito Rogério Santos, né? Que nós possamos promover. E não só. Não, está lá ainda, continua lá. Eles fizeram uma. Mas que seja algo permanente. Eu acho que uma revitalização permanente, muito bem lembrado, como nós temos a rua 24 horas de próprio Curitiba, né? Sim. Que é bem bacana, e outros lugares. Virginia, vamos ao último intervalo. Programa bacana aqui, a Aurora mandando um abraço aqui. A Aurora, ela é da ponta da praia, ela disse assim: Eduardo, só lembra o rapaz, né? O rapaz que ela quer dizer, o Murilo, que a colocação do centro de convenções na ponta da praia pode ter sido boa, mas também entendo como equivocada. Podemos ter valorizado o centro de Santos, que seria bem recepcionado. Quando falamos em modernização, agora fala-se em Parque Valongo, mudança aí do estacionamento dos navios. Estacionamento dos navios, você quer dizer o Concais. Poderíamos ter um implemento para renda, dinheiro e ocupação do centro. O abandono é muito triste. O centro de Santos está abandonado. E eu diria, não é só o de Santos não, viu, minha querida? Eu estive em São Paulo semana passada, Virginia. Eu falei assim, sou no set do Walking Dead, porque era tenebroso, assustador. Mas, obrigado. Como é que é o nome da ouvinte? É Ana Paula. Ana Paula, eu concordo com você que as ações centrais, né, elas devem ocorrer. Eu acho que todo poder público, todo governante, ele gostaria de, por exemplo, instalar um centro de convenções na época no centro histórico, ali na região dos Armazéns. O problema é que essa área não era do município. Ela foi cedida agora, né, com a mudança do governo. Existia uma intenção de transferência do Concais que nunca havia sido efetivada. Sim. Ficava só na promessa. Está no PDZ, no Plano de Desenvolvimento do Zoneamento Portuário, mas nunca foi efetivada. Essa discussão está próxima de acontecer. E a história do Centro de Convenções na Ponta da Praia, ela reuniu aquilo que a gente chama de oportunidade e conveniência. Existia um investimento de contrapartida, né, de exigência do poder público de um grupo privado. O município exigiu, comprou um terreno do Walmart, né, era um terreno do Walmart ali. Exato. Que estava abandonado há décadas, né? O Walmart comprou com entreposto de pesca, para quem conhece. Uma parte do entreposto de pesca, porque ele ainda continua lá, uma parte. Então, essa configuração, e aí também se exigiu a transferência do mercado de peixe para um novo espaço mais moderno, um novo traçado da via, e aí é aquilo que a gente chama de oportunidade de conveniência. Não existia um terreno no centro para a instalação desse espaço. Hoje, né? Só que ele é importante, o gestor às vezes escolher, né? Ele escolhia fazer na Ponta da Praia ou não ter um centro de convenções. Então, naquele momento, é a oportunidade de conveniência do investimento naquele local. Mas, ela mesma já citou, o Parque Valongo também vai ter a possibilidade de receber esses convenções, eventos, exposições. Os armazéns, eu acho que agora vai realmente ajudar mais um indutor de impulsionamento econômico do centro, né? O Denis pode até comentar sobre essa expectativa. Eu tenho uma pergunta boa para o Denis. E eu acho que a estrutura, por exemplo, do Concais, a transferência do Concais realmente vai mudar definitivamente a vocação daquela região. No último intervalo, né, com a participação, eu vou deixar a pergunta final para o Denis responder, que é o seguinte: a fala, mais uma do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que fez ontem críticas fortes e veladas a boa parte da classe política. Segundo ele, essa boa parte da classe política, não responda agora, está enriquecendo pessoalmente, né, na política. E fala que a direita está se fortalecendo pelo erro da esquerda em todo o país. Mas eu quero que você fale desse enriquecimento que ele diz que a classe política está produzindo em boa parte. Vamos ao último intervalo, estouramos o tempo já. Daqui a pouco a gente volta com a parte final do programa. Sai daí não. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Auto veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 32238383. 32238383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou?
Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Às 10 horas e 15 minutos, já estouramos aí 15 minutos, mas vamos finalizar o programa de hoje, dessa quinta-feira, com muito calor litoral. Só dando aqui uma relação, né? Nós fomos na sexta-feira aqui com o Marcos Muniz e com o deputado federal Alberto Mourão, da força do bloco Norte-Nordeste, né? Que até o Zema havia comentado que os estados Sul e Sudeste têm que prestigiá-los e não ascender tanto e olhar tanto para o Norte e Nordeste, mas o Muniz, a gente tinha até comentado, mandou aqui que desde 2019 estados da frente conseguem mais transparência da União na comparação com outros. Então a gente pode pegar aqui, por exemplo, Norte e Nordeste, né, à frente, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Se nós pegarmos aqui, em termos de bilhões, né, de transferências, imposto arrecadado aqui e o saldo em bilhões, a gente vai ter Norte e Nordeste, Denis e Murilo, bem à frente. A gente vai ter aqui do Amapá, Acre, Roraima, Tocantins, Sergipe, Piauí, Maranhão, Paraíba, Alagoas, vai até a Bahia aqui, até o Amazonas, né, com repasses muito maiores do que outros estados do Brasil. Essa parte em azul claro e azul escuro são estados do Norte e no Nordeste, né? E os outros estados, que aí vem com a cor amarelinha, que é o Sudeste, e a cor meio café com leite Centro-Oeste, você veja que recebe bem menos investimentos aí, e na verdade, que a gente pegar, o Sudeste é a região que mais arrecada. Agora, essa fala, obrigado ao Marcos Muniz por ter mandado isso, ele tem razão, eu vou até produzir programa para a semana disso aqui que é importante, mas a fala mais uma do governador Romeu Zema, primeiro ele falou sobre as regiões, né? Até causou um certo desconforto, está plantando separatismo, agora parte da classe política está enriquecendo pessoalmente, esquecendo do geral, esquecendo dessa questão toda de prestigiar e privilegiar o povo brasileiro. Mas isso sempre foi assim na história do Brasil. A história do Brasil é pródiga nisso. Isso sempre aconteceu, sempre vai continuar acontecendo, enquanto a população continuar
escolhendo os políticos que ela vem escolhendo ao longo dos séculos. Quer dizer, ao longo das décadas, né? Porque ao longo dos séculos a população não pôde escolher. Exato. E nos últimos 30 anos, 35 anos, a gente está escolhendo e é culpa da população e realmente os caras entram na política para enriquecer, seja de esquerda, seja de direita, ou para representar interesse de grupos que querem enriquecer e se aproveitar do Estado. É a questão da privatização. Eu sempre fui pró-privatização. Só que hoje no Brasil, principalmente no campo político da direita, eles estão com um monotema que toda solução é privatização. Só que, como é que funciona na cabeça deles? O Estado investe com o dinheiro de todos para produzir aquele equipamento e aí ele privatiza para um privado amigo dele, ou não, que seja, para explorar essa atividade, porque diz que o Estado não tem competência para gerir. Eu concordo que muitas vezes o Estado não tem competência para gerir. Sim. Mas se não tem competência para gerir, também não tem competência para fazer um investimento com o dinheiro de todos. Correto. Ou seja, você socializa, né, o custo daquele equipamento e depois você privatiza o lucro desse equipamento. Sim, ou seja, explorando a população. A população paga duas vezes, né? Ela paga para a construção e depois ela paga para financiar para um cara rico ou o cara que vai ficar rico administrando essa concessão. Então a gente precisa pensar nisso que se for para privatizar tudo, eu paro de pagar imposto. O governo não tem projeto, o governo só fala em privatizar. Qual o sentido de você cobrar imposto se você se coloca alheio a tudo, você não quer assumir responsabilidade de nada? Concordo plenamente. Você tem que ter projeto, não tem outro Exato. sentido. É algo a se discutir. Eu sou pró-privatização, hein? Sim. Eu sempre, mas eu nunca tive posição ideológica contra. Mas é no entanto, é a ausência de projeto que a gente fica chocado. Exato. A gente falava do privatização do porto e o privado, também, quando tem prejuízo, ele vai bater na porta do governo federal ou do Estado, me ajuda aí, você tem que me ajudar para não gerar desemprego. Exato. Ou seja, ele quer que você construa, ele quer que você construa com o dinheiro de todos, você explore todos, para depois ele se utilizar daquela estrutura para uso pessoal e lucro pessoal. E quando dá problema, ele vai lá bater a porta, fala pro povo, meritocracia. E para mim, não, proteção. Você tem que me proteger porque eu sou coitado. Não, pelo amor de Deus. O povo, né? Aí não dá, né? Denis Castro, prazer em revê-lo. Faz tempo que não nos vimos. Volte mais vezes, né? Mais a miúde. Eu tive tinha uns problemas aí profissionais que eu tive. Estava prestando serviço em Portugal e estava com turmas também para grande período da tarde. Então de manhã estava num canto, Quem quiser à tarde estava outra e à noite estava na faculdade. Quem quiser te encontrar como um perito nessa área... www.dcinvest.com. Investimentos, perícia contábil, financeira e imobiliária. Repita de novo só o www.dcinvest.com. Um grande profissional, um cara sério, correto e honesto, Denis Castro. Faz falta aqui, viu? As pessoas perguntam por que o Denis não vem mais. O pessoal já logo pergunta se a gente brigou. Brasileiro adora de um MMA. Fala que ninguém brigou, ó. Que o homem tem o que fazer. Ó. A gente nasceu no mesmo dia, pô. Exato. Boa. Bem lembrado. A gente não briga. E olha, eu não brinco com ninguém. Vocês são de março, não é isso também? Julho. Não, julho. Eu não brinco com ninguém. Eu falo o seguinte, eu não brinco com ninguém. Os outros é que brigam comigo. Só bem claro, deixar claro. Murilo, uma honra recebê-lo aqui também. Murilo Neto, jornalista competente, especializado em marketing político e marketing de uma forma abrangente. Está com um projeto também que está aí no ar, na TV Cultura Litoral, né? Como é que chama o programa? Programa A Política de Tudo. Com uma humilde pretensão de mediar um debate público, né, de apresentar o pensamento de pessoas públicas ou que, né, trabalham, né, levantando a bandeira da política, de tudo. A política influencia a nossa vida em tudo, né, Edu? Não é só para quem exerce um mandato público, né, que dedica a sua vida a uma carreira política. Eu costumo dizer que a gente acorda de manhã, quando vai abrir, se faltar água na torneira, é política, né? Você vai lavar o rosto ali, escovar os dentes, acende a luz, o dia todo a gente influencia. O sujeito que fala que não gosta de política. O Platão tem a frase clássica, né, que eu acho que traduz muito bem a intenção do programa. O pior castigo para quem não gosta de política é que vai ser governado por quem gosta. Exato. Né? Então, dizer que não gosta de política no Brasil hoje
é difícil, assim, a eu vida... não vou votar em ninguém, não vou escolher ninguém, depois não tem a quem cobrar. Faz parte, eu acho que até faz parte, né, desse processo. Eu gosto de cobrar. Mas eu acho que a gente tem que debater e estar antenado sobre aquilo que estão decidindo pela gente. Mesmo que a gente opte por, de repente, anular o voto ou não, a gente tem que estar informado sobre a história. Tudo influencia. Se você abre hoje as páginas dos jornais, a gente teve ontem à noite lá reajuste do salário mínimo. Então tem tudo isso acontecendo todos os dias e a gente está discutindo lá política, religião, sociedade, né? Eu acho que de uma forma geral, tudo que interfere no dia a dia das pessoas. Então, a gente está na TV Cultura Litoral aqui, mandar um abraço para a equipe da TV Cultura, ao grupo Costa Norte, né, que hoje tem afiliada à Fundação Padre Anchieta, né? ao Zaidan pai, ao Roberto Zaidan, aos filhos, né, Zaidan também. E a gente está lá na TV Cultura. Depois do Roda Viva, tem um programa Conecta, do Rogério Martins, que é um programa de 15 minutos. Então, toda segunda-feira, às 11h30, a gente transmite a gravação do programa a partir das 11h30. Tem 1h30, uma entrevista longa. Estamos aí caminhando para 20 programas já exibidos. O YouTube, né? A gente tem um canal do YouTube que fica disponível lá em íntegra toda segunda-feira também, a partir das 19 horas. youtube.com/A Política de Tudo. Todos os programas disponíveis. E os melhores trechos a gente exibe no nosso Instagram. Também é a Política de Tudo, o Instagram @a Política de Tudo, em colaboração com a página Viver em Santos e Região. Então, todos os cortes ali, a gente tem grande audiência, a página Viver em Santos, e a gente exibe ali alguns dos melhores trechos do programa ao longo da semana que o programa é exibido. Essa semana a gente recebeu os vereadores Débora Camilo, do PSOL, e o vereador Fábio Duarte, do Podemos, que têm visões de mundo completamente diferentes. Eles até se juntam quando o assunto é fazer oposição ao governo municipal, mas eles têm visões de mundo totalmente diferentes. Foi um programa interessante, mas tratamos de temas de religião, comunidade, favela, sobre a comunidade negra também, já discutimos no programa, e os deputados da região, Mourão, Paulo Alexandre, o prefeito Caio Amado, o prefeito Rogério Santos. A gente já recebeu a deputada Solange Freitas, o Kim Kataguiri também já esteve lá, o Tenente Coimbra, Paulo Correa Júnior. Então, a gente tem uma agenda... Participa bastante. Uma participação política bastante interessante para que eles também possam ter o espaço de falar o que está sendo discutido de uma forma geral na Assembleia e principalmente no que diz respeito à região. Não é um programa só regional, a gente discute assuntos nacionais, até porque é exibido na internet, né? Mas fica aqui o convite para os teus ouvintes também visitarem a nossa página e acompanharem o programa. Tem espaço para todo mundo aqui, como também mandou um abraço para o doutor Leal, mandou um abraço, bom dia aqui. Eu não tinha falado antes, mas nós teremos a segunda festa dos médicos, que promete aí, no mínimo, manter o mesmo nível do ano passado. E ele acredita que nesses últimos anos eles podem melhorar e com muito trabalho, né? E nós vamos ao longo dos programas, Virginia, divulgando, né, como se faz para participar desse portfólio, dessa segunda festa dos médicos, encaminhada pelo presidente da Associação dos Médicos de Santos, doutor Antônio Leal. Parabéns a ele aí. Eu peço desculpas, hoje a gente não conseguiu colocar aqui a maior parte dos ouvintes, mas mandar um abraço de novo aqui para o nosso querido Roberto Carlos Almeida, que mandou aqui parabenizando o programa e disse assim, essas discussões são saudáveis e pertinentes, né? E também, né, o senhor Roberto Monteiro, da Ponta da Praia, desembargador aposentado, que veio do interior para cá, dizendo o seguinte, as discussões sendo inteligentes, acaloradas e respeitosas, a gente chega a pontos comuns. O que não podemos ter são canais de televisão e canais do YouTube apenas segmentando um público só, apenas com uma única verdade, unilateral. Isso não é certo, isso não é democracia. Parabéns pelo programa e viva o calor. Até quando, Eduardo? Senhor Roberto Monteiro, segundo informações, até o final do dia de hoje. Depois vamos ter uma mudança de tempo. Obrigado por todos, obrigado, Denis, obrigado, Murilo, obrigado, Virginia. Voltamos amanhã com mais Ponto a Ponto e continue aí. Rádio Star News 24 horas com muita música, informação, prestação de serviços. Tudo que você precisa está aqui, ó. A rádio que faz parte do seu dia é a Rádio Star News. Tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.